Ministro Edson Fachin decide levar ao plenário da Corte denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Na denúncia, a PGR acusa o presidente da República de obstrução à justiça e organização criminosa. E ainda, ministro Edson Fachin dá 10 dias para Joesley Batista e Ricardo Saldi se manifestarem sobre rescisão dos acordos com o MPF. STJ, ministro Luiz Felipe Salomão autoriza abertura de inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro com a construtora Odebrecht. Instalação da usina de Belo Monte é suspensa no Pará. Hoje é dia da democracia. A data exalta o poder popular na escolha de seus representantes. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Na última sessão que participou no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. É a segunda e dessa vez pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirma que o presidente Michel Temer liderava uma suposta organização criminosa que praticava ações ilícitas em troca de propina. Também foram denunciados outros 6 PMDBistas, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os ex-ministros Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima, o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Segundo Rodrigo Janot, eles formaram um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos. De acordo com a acusação, o grupo teria recebido mais de 580 milhões de reais por meio da Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da Integração Nacional e Câmara dos Deputados. Sobre o crime de obstrução à justiça, o presidente foi denunciado pela PGR por pagamentos indevidos para evitar que o doleiro Lúcio Funaro firmasse acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Temer é acusado de mandar Joesley Batista pagar, por meio do executivo Ricardo Saldi, vantagens a Funaro. Os 3 são denunciados por atrapalhar as investigações dos crimes praticados pela organização criminosa. E a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República disse em nota que a denúncia da Procuradoria-Geral da República é recheada de absurdos e que, ao final do processo, prevalecerá a verdade. O ministro da Secretaria-Geral do Governo, Moreira Franco, disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática do ilícito e que vai responder de forma conclusiva quando tiver conhecimento do processo. A defesa do ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, disse que ele não participou do acordo de pagamento ou recebimento de propinas atribuído ao PMDB da Câmara, que Rocha Loures era apenas um assessor pessoal do presidente e não tinha nenhuma intervenção em atividades financeiras. O advogado do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a denúncia é equivocada e oferecida com base em acordos de colaboração premiada sob suspeita e vai demonstrar nos autos a existência da acusação, a inexistência, aliás, da acusação. A defesa do ex-ministro Henrique Eduardo Alves disse que só vai se manifestar quando tiver acesso à denúncia. Já a defesa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que vai provar no processo que as acusações são absurdas e não se sustentam basicamente nas palavras de um reincidente nas delações. A assessoria de imprensa da Casa Civil disse em nota que a denúncia contra o ministro Eliseu Padilha está amparada em delatores que, sem compromisso com a verdade, contaram histórias para conseguir vantagens do Ministério Público. O advogado dos executivos Joesley Batista e Ricardo Saldi se disseram perplexos com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, vai submeter ao plenário da Corte a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República contra o presidente da República. A repórter Evne Araújo, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Segundo o despacho do ministro Edson Fachin, o procedimento é enviar a denúncia para apreciação da Câmara dos Deputados, mas isso só vai ser feito depois de julgada uma questão de ordem aqui no Supremo na próxima quarta-feira. O plenário do STF deve continuar a análise do pedido da defesa do presidente Michel Temer de suspender o andamento dessa denúncia. A Corte ainda vai analisar se vai ser julgada ou não o processo
aí nessa questão. Os advogados de Temer querem que primeiro seja julgada aqui a colaboração premiada, se suspende ou não a colaboração premiada dos executivos da JF, cujas provas embasaram essa nova denúncia. Fachin disse ainda que isso não possui um embasamento formal, mas que para a segurança jurídica do caso é melhor esperar, Érica. Obrigada, Evne. E após decisão do plenário do STF, a denúncia da PGR segue para a Câmara dos Deputados. Veja o passo a passo para que a denúncia seja aceita ou não. A responsável por encaminhar a denúncia à Câmara dos Deputados é a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Cabe ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, receber o pedido, encaminhá-lo à Comissão de Constituição e Justiça da Casa e notificar Michel Temer. A partir da notificação, a defesa tem até 10 sessões do plenário da Câmara para argumentar. Até lá, um relator é designado para apresentar um parecer favorável ou contrário ao prosseguimento da denúncia. O resultado será discutido na CCJ, incluído na pauta do plenário e submetido à votação nominal. A denúncia segue para o STF se tiver o apoio de pelo menos 2/3 dos 513 deputados, ou seja, 342 votos. Se a acusação for aceita, será autorizada a instauração do processo no Poder Judiciário. No Supremo, os 11 ministros votam para decidir se o presidente vira réu. Nesse caso, Michel Temer é afastado do cargo por 180 dias. No caso de rejeição da denúncia, o Supremo fica impedido de dar andamento à ação, que será suspensa e só será retomada depois que ele deixar a presidência. Vamos voltar a falar com a repórter Evne Araújo. Evne, o ministro Edson Fachin também converteu as prisões temporárias de Joesley Batista e Ricardo Saldi em preventivas, não é? Isso mesmo, Érica. O pedido foi do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O ministro Edson Fachin disse em sua decisão que isso impede que os executivos cometam novos crimes e também ocultem novas provas. Joesley foi transferido nessa manhã para São Paulo e deve depor hoje à tarde na Justiça Federal. Saldi deve ser encaminhado para o complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, ainda hoje, Érica. Obrigada, Evne. Joesley Batista e Ricardo Saldi têm 10 dias para se manifestarem sobre a rescisão dos acordos de colaboração com o Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República informou que os acordos de colaboração premiada de Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, e de Ricardo Saldi, um dos executivos do grupo, foram rescindidos. Segundo a PGR, mesmo assim, as provas entregues pelos dois delatores permanecem válidas. Rodrigo Janot entendeu que eles mentiram sobre os fatos de que tinham conhecimento, se recusaram a prestar informações e que ficou provado que, após a assinatura do acordo, eles sonegaram, adulteraram, destruíram ou suprimiram provas. O procurador-geral manteve o acordo do diretor jurídico da JF, Francisco de Assis, até que seja concluída a investigação que apura o uso de dados privilegiados da delação premiada. A rescisão só vale após a homologação do ministro Edson Fachin. E o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, autorizou a abertura de um inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o Pezão, com a construtora Odebrecht. A instauração do inquérito no STJ foi pedida pelo Ministério Público Federal após os depoimentos dos executivos da construtora no acordo de delação. Com base nos indícios reunidos, o MPF afirma que Pezão teria recebido valores indevidamente para utilizar na campanha eleitoral de 2014, o que poderia configurar um crime de corrupção passiva. A assessoria do governador afirmou que ele nunca recebeu recursos ilícitos e que todas as doações de campanha foram legais. E o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um inquérito para apurar as viagens feitas pelo prefeito João Dória. A representação foi encaminhada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores por suposta irregularidade praticada pelo prefeito. De acordo com o documento, Dória teria viajado no dia 14 de agosto de 2017 para a cidade de Palmas, no Tocantins, com status de candidato à presidência da República. A representação também questiona a ausência do prefeito na cidade por conta de várias viagens. A Prefeitura de São Paulo disse que vai responder aos questionamentos do Ministério Público e que vai comprovar que as viagens foram legais e custeadas com recursos do próprio prefeito. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça.
Justiça determina a suspensão da licença de instalação da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará, até readequação do projeto de assentamento dos atingidos pela barragem. Voltamos em instantes. O TRF1 em Brasília suspendeu a licença de instalação da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. A conclusão da obra está prevista para 2019. A determinação veio depois de uma decisão da 5ª turma do tribunal e a licença permanecerá suspensa até que a Norte Energia faça a readequação dos projetos destinados ao reassentamento urbano coletivo de pessoas despejadas das casas para a construção da hidrelétrica. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal numa ação de 2015, logo no início da construção das casas. Ainda cabe recurso da decisão. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar a constitucionalidade do novo Código Florestal. O Partido Socialismo e Liberdade criticou a anistia que o novo Código Florestal concedeu a produtores rurais que desmataram ilegalmente até julho de 2008, isentando de multa e da recuperação de áreas desmatadas. A Constituição Federal não dá guarida à irresponsabilidade com relação ao ambiente. Então, um dos pontos mais importantes é no sentido da inconstitucionalidade da anistia. A Advocacia Geral da União alegou que essa anistia não é completa. Não há uma anistia ampla. Há, sim, a obrigatoriedade de recomposição. Não há, de forma alguma, como mencionado aqui, o esquecimento do passado. O que há, na verdade, é uma adequação à legislação. O Código Florestal, em momento algum, trouxe qualquer dano ambiental. Ele não revogou, anulou qualquer atributo ambiental. Manteve reserva legal, manteve área de preservação permanente, manteve as obrigações de restaurar e os crimes ambientais. A Procuradoria-Geral da República criticou a redução de áreas de preservação permanente trazida pela nova lei. Da forma como estão postos esses dispositivos, o que se percebe é que houve uma flexibilização, uma indevida flexibilização nas normas protetivas desses espaços, o que compromete o regime especial de fruição que está posto na própria Constituição. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais. A sessão dessa quinta-feira foi a última com a participação de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República. Tive a honra de ver consolidado definitivamente o poder investigatório do Ministério Público e de presenciar o corajoso golpe desferido por esse colegiado contra a crônica impunidade que castiga impiedosamente nossa sociedade. Muito obrigado, senhores ministros. Nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. E hoje pela manhã, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reuniu a equipe no auditório da Procuradoria-Geral da República para fazer um balanço da gestão. Depois de 4 anos de trabalho à frente da Procuradoria-Geral da República, foi apresentado um balanço da gestão de Rodrigo Janot. Um dos principais objetivos apontados foi a celeridade. Mais de 70% dos processos do gabinete foram concluídos. O relatório indicou ainda a criação de uma Câmara de Combate à Corrupção, com destaque ao Grupo de Trabalho da Lava Jato em 2015. 35 denúncias foram apresentadas apenas sobre a Operação Lava Jato. De acordo com integrantes do Ministério Público Federal que trabalharam ao lado de Janot, o Procurador-Geral da República enfrentou um furacão para evitar que a corrupção devastasse ainda mais a saúde e a educação do país. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado, Eduardo Cunha, chega hoje a Brasília. Ele vai depor na Justiça Federal no processo sobre o desvio no Fundo de Investimento do FGTS. Eduardo Cunha está preso desde outubro de 2016 no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O programa Meio Ambiente por Inteiro desta semana vai falar do risco de extinção de algumas espécies de animais. Qual a situação no Brasil? Quais espécies estão ameaçadas? O que dizem as leis? As respostas a essas perguntas você confere no Meio Ambiente por Inteiro. É amanhã, 12:30, não perca.
Amanhã, dia 16 de setembro, é o dia D da campanha de multivacinação. Crianças e adolescentes devem comparecer aos postos de vacinação até 22 de setembro para colocar a vacinação, a imunização em dia. Guilherme Menezes tem outras informações para a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, são 14 vacinas para as crianças e 8 para os adolescentes. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a doutora Carla Domingues, ela é coordenadora do Programa Nacional de Vacinação. Afinal, que vacinas são essas para as crianças? São 14 no total. Isso mesmo, nós teremos um elenco importante de vacinas que vão proteger contra rubéola, sarampo, cachumba, meningite, HPV. Então é importante que os pais levem as crianças, os adolescentes menores de 15 anos para serem vacinados. Assim nós vamos garantir a saúde da nossa população, porque essas doenças ainda acontecem tanto aqui no Brasil quanto no mundo e dessa forma nós estaremos protegendo a nossa população. As dos adolescentes são muito diferentes das crianças, não? As crianças têm mais vacinas, né, porque é onde o organismo ainda tem um sistema imunológico que necessita receber mais vacinas. Então a criança vai ter hepatite A, que o adolescente não tem, por exemplo, mas é importante que o pai, levando a caderneta de vacinação do seu filho, adolescente ou criança, o profissional de saúde vai poder identificar aquela vacina que não está completa ou que ainda não se iniciou o esquema vacinal e a oportunidade de nós podermos atualizar a caderneta de todos. Postos do Brasil inteiro vão estar abertos para vacinação. Tem um horário definido único para o país inteiro ou não? Geralmente se funciona de 8 às 5 da tarde, né? Então amanhã, o sábado, nós vamos estar com todos os postos de vacinação abertos, esperando receber o maior número de crianças e adolescentes para atualizar a sua caderneta de vacinação. A gente tem visto na internet muitos comentários, muitas orientações às vezes estranhas sobre a vacinação, aconselhando as famílias a não vacinarem as crianças. O que a senhora responde a essas coisas que circulam por aí? Felizmente, esses grupos ainda são pequenos no Brasil, mas eles ainda fazem um estrago, porque eles têm uma capacidade importante de mobilizar as redes sociais, colocam informações inverídicas, que não têm nenhum fundamento científico e fazem com que a população fique confusa. Então, nós recomendamos que todos os pais que tiverem alguma dúvida, consulte o site do Ministério da Saúde ou o site das sociedades científicas, da pediatria, da infectologia, e assim ele vai estar bem informado. Obrigado, Carla. Um bom trabalho na campanha de vacinação. E a gente vai abordar agora os aspectos legais da vacinação. Está aqui ao meu lado o advogado Pablo Pena. Pablo, o responsável, pai, tutor, quem quer que seja, é obrigado a levar a criança ou adolescente. Isso, exatamente, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 14, ele fala que os pais são responsáveis pelo cuidado da saúde da criança. Então, eles têm que levar a criança até o ponto de vacinação para que essa vacinação ocorra. E se não levarem? Se não levar, os pais podem ser penalizados civilmente e penalmente também, entendeu? Gerando até mesmo a perda da guarda ou até salários mínimos, pena de multa, né? De 2 a 20 salários mínimos. Agora, interessante, eu soube há pouco que não apenas as crianças e adolescentes estão obrigados a comparecer aos postos. Adultos que eventualmente tenham que tomar determinada vacina também têm obrigação, dever de ir ao posto. Isso, exatamente. Nós temos as vacinas obrigatórias, né? E essas vacinas, pelo decreto 78.231 de 76, fala que é dever de todo cidadão tomar a vacina, para que a doença não seja propagada, o vírus não seja propagado. Então, isso é um dever de todo cidadão. Muito obrigado, Pablo Pena, advogado. Nós voltamos ao estúdio com a Érica. Obrigada, Guilherme. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Hoje é dia da democracia. A data exalta o poder popular na escolha de seus representantes. Os detalhes já já. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Duas Caras para desarticular um grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal, entre eles furto qualificado, estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa. Cerca de 150 policiais federais cumprem 56 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão, 6 de prisão preventiva, 7 de prisão temporária, 6 de sequestro de bens e um mandado de suspensão do exercício da função pública por equiparação nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.
Acontece hoje em Foz do Iguaçu a reunião de autoridades eleitorais do Mercosul. O evento do Tribunal Superior Eleitoral vai discutir os avanços e desafios para a democracia e os sistemas eleitorais. A reunião conta com a participação de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, de autoridades eleitorais da Argentina, do Uruguai e do Paraguai e de organizações internacionais como o IDEA. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, abriu a reunião e falou sobre a importância da democracia no país. Isso é uma velha questão, o Churchill já dizia, a democracia é um mau regime, com exceção de todos os demais. Nós sabemos das tragédias que experimentamos em toda a América Latina com as ditaduras e o custo que isso representou, inclusive em termos de uma cultura ou da produção de uma cultura autoritária. De modo que nós temos que investir na credibilidade do sistema, valorizar o sistema político, fazer os aperfeiçoamentos e discutirmos o fortalecimento da democracia. Ainda pela manhã, 2 painéis abordaram os assuntos: cooperação internacional para o fortalecimento da democracia e dos sistemas eleitorais e promoção da democracia e o papel da sociedade civil. O evento termina no fim da tarde de hoje. Hoje, 15 de setembro, é comemorado no mundo todo o Dia da Democracia. E a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental nesse processo. Ela é responsável por organizar as eleições no Brasil. Você sabe o que é democracia? Democracia é ter exercer o seu direito, né? Sobretudo, assim, do povo, a gente, né? A democracia é exercida através da cidadania de um modo geral. Dando oportunidades iguais, direito a voto. Poder do povo, a gente saber escolher o que a gente quer colocar em um cargo. A palavra democracia é de origem grega, de cerca de 2.500 anos, e significa literalmente governo do povo. Só que como ela foi praticada em Atenas, na Grécia clássica, é muito diferente do que nós conhecemos hoje por democracia. Naquela época, ela atingia um percentual muito pequeno da população, de tal forma que estavam excluídos os escravos, as mulheres, os estrangeiros. Na democracia, o que vale é a vontade da maioria e, claro, o respeito aos direitos da minoria. No Brasil, a democracia chegou junto com a criação da Justiça Eleitoral em 1932. Hoje, já são mais de 146 milhões de eleitores exercendo o direito legítimo e democrático de ir às urnas para escolher seus representantes. E para comemorar o Dia da Democracia, a Justiça Eleitoral preparou uma campanha especial para rádio, TV e internet. A democracia é um valor universal, baseado na livre vontade dos povos, de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A democracia brasileira é assegurada pela Constituição Federal, que garante a realização de eleições em todo o país. E a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental nesse processo, uma vez que é responsável por organizar as eleições, garantir o sigilo do voto e legitimar os candidatos eleitos. Além de participar da construção de um país, os eleitores podem e devem cobrar dos eleitos e dos partidos políticos que defendam os interesses dos cidadãos. O rigor da justiça eleitoral vai depender do comportamento da sociedade. A sociedade tem que passar a participar mais do processo eleitoral. Ela tem que reclamar, ela tem que cobrar do Ministério Público, do juiz eleitoral, nos municípios, nos estados, nas comarcas, para denunciar fraudes. Nós temos que ter em mente que o processo político é feito para o eleitor e não para o político. Bom, e para falar mais sobre esse dia tão importante, vamos acionar a repórter Carolina Chaves, que está com o cientista político. Boa tarde, Carolina. Isso mesmo, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu vou conversar agora com Murilo Carvalho. Qual é, na prática, o significado da palavra democracia? Boa tarde. Boa tarde. Bom, partindo do princípio democrático de que o poder emana do povo, o ápice da prática da democracia é o voto. Nós temos, inclusive, ano que vem, uma grande oportunidade de pensarmos hoje, nesse Dia Internacional da Democracia, nós podemos já pensar, já no ano que vem, a melhor forma de colocar em prática o nosso voto, a nossa democracia de fato. Então, nada mais prático do que o voto, de que eleger os nossos representantes, do que colocar as pessoas que nós escolhemos.
Vamos ouvir agora o que as pessoas falaram na rua sobre a palavra democracia. Democracia é o povo no poder e o poder está no povo. Democracia é quando o povo tem o poder de participar das decisões do país. Se cumprir a Constituição, tem uma democracia, senão é tudo uma enganação. É deixar bem exposto as suas ideias, a sua religião, a sua política. Murilo, essa conquista, né, da democracia aqui no Brasil, ela é recente? Como que se deu isso? Bom, eu considero particularmente que a conquista da democracia se deu de fato, a democracia plena mesmo, a partir de 88, pós-ditadura militar. Apesar de termos episódios, sim, episódios de democracias antes, eu considero que agora sim, após 88, nós temos de fato a consolidação da democracia, que trouxe com a gente, inclusive na nossa Carta Magna, direitos fundamentais. As pessoas têm o direito de se expressar sobre o que elas quiserem, política, economia, religião, inclusive podem ter o credo que quiser, independente de raça, cor, o que for. Essa é a democracia de fato que veio, inclusive, de forma tácita na nossa Constituição. A gente pode dizer que o comportamento da sociedade brasileira já é uma resposta, né, por conta dessa democracia, do Estado Democrático de Direito de 88? Perfeito. Tanto é que a Carta de 88 ela dá garantia até para as minorias. A maioria e a minoria podem falar, podem reivindicar e podem sim ter o direito de amplo debate do que quiserem tratar, inclusive de qualquer tema, sem nenhum tipo de ditadura que possa restringir a sua fala. Em 88 foi muito claro isso. Inclusive hoje nós temos, vivendo no Brasil, essa questão de como nós vamos nos manifestar. Inclusive numa crise de representatividade, como é que a gente vai se colocar? Como é que a maioria e a minoria vai se colocar hoje diante dessa questão? A gente tem que defender o Brasil e não um partido ou um lado. E esse é o perfil que falta. Inclusive, é possível refletir nesse dia um perfil de reivindicação no Brasil. Ok, muito obrigada pelas informações. Érica? Obrigada, Carolina. Esta edição do Jornal da Justiça no Dia da Democracia fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.